Olá, este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Canciano, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. E hoje a participação de Davi da Silva, Barilanche Tá Bom, é virtual. Fique até o final que nós vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Estamos de volta, vamos iniciar hoje o nosso programa com os destaques de hoje. A polêmica das despesas de viagens da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. Nós vamos mostrar para vocês algumas curiosidades sobre adiantamento de despesas. Próximo destaque de Adilson Oliveira. 1 ano e 6 meses depois de encerrada a sindicância, o prefeito Aprígio ainda esconde o resultado da apuração sobre o desvio das vacinas. Você vai ter a entrevista da denunciante, Mariade Carvalho, que diz que Aprígio é um prefeito de mandato só. E o destaque de Davi da Silva para você vai ter aqui também, que secretária, aliás, uma diretora de escola faz ação entre amigos, mas dá sua conta particular. É o que você vai ver agora. Estamos de volta e vamos iniciar nosso programa de hoje com os meus destaques. Curiosidades sobre despesas de viagens da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. Curiosidades entre aspas. Nós vamos levar para você algumas informações que podem gerar, que estão gerando, na verdade, polêmicas. Como, por exemplo, todas as secretarias, vamos iniciar para você, todas as secretarias, elas contam com adiantamento de viagens, com na média ali 8 mil e 3 mil redondos. Isso é pedido de adiantamento de viagens. Todas as secretarias, eu estou falando no mês de outubro, tá? Todas as secretarias recebem adiantamento de viagens. Ok, 3 mil reais. Quando você vai ver comprovações, 3 mil reais redondos. Nós vamos dar exemplo para você. Como aqui o funcionário da Secretaria de Comunicação, Caio Francelino dos Santos, esse é um exemplo, tá? Ele pegou 3 mil reais, não é o único, é apenas um exemplo, e comprovou 3 mil reais redondos. Assim, todos eles, todas as secretarias que estão pedindo adiantamento, eles comprovam ao valor redondinho, não tem 1 centavo de devolução, o que gera, entre aspas, uma curiosidade. Eu vou dar mais detalhes aqui para vocês e para o Adilson comentar. É o seguinte, adiantamento de viagem até hoje, sabe quanto foi? 1 milhão e 700 milhões. 700 mil, 1 milhão, repito, 1 milhão e 700 mil em adiantamento de viagens, tá? Fazendo uma comparação, 2019 foi 334.627,08 centavos. 2021 pulou para 520.225,01 centavo. Pasmem, 2022 já foi para 1.173.291,70, quase que triplicou aqui o valor em adiantamento de viagem, despesas de viagens. Adilson Oliveira, 3 curiosidades. Valor, muito, né? Muito. 1 milhão e 700 mil em viagens, um valor. Segundo, todas as prestações de contas que eles apegam adiantamento e eles comprovam exatamente 3 mil reais redondos, não sobrou 1 centavo, que é impossível, né? Tem a terceira para você. 2021 dobrou a despesa de 2022, sabe? São 3 fatores, e eu vou dizer mais uma coisa aqui também. Teve funcionário que foi demitido em 20 de 8
de 2022 e em 21/10/2022, ou seja, após 2 meses que já estava demitido, ele recebeu adiantamento de despesas. Um funcionário que não é mais funcionário, estava lá no adiantamento de despesas. Então, mais uma. 4 para você. Se vira aí, Adilson. Explica essa situação. Eu acho que o internauta está boquiaberto como a gente aqui, não é? Porque, por exemplo, você cita aí que em 2019 as despesas de viagens ficou em torno de 300 mil. 334 mil redondos. E agora em 2022 pulou para 1.173.000. 1.173.000. 1.173.000. 2021, 520 mil. Eu vou arredondar. 2019, 334 mil. 2021, 520 mil. 2022, 1.170.000. Ou seja, são valores altíssimos. E para que seriam esses valores? Despesas de viagens? Viagens para onde? Não é? Os funcionários têm que ter uma atuação específica dentro do município. E se for para um gasto, para uma viagem, seria uma coisa esporádica e não um valor tão alto, tão exorbitante e na conta de funcionários livre nomeados, que depois apresentam uma demonstração de gasto redondinho, nenhum valor a menos. Nenhum valor a menos. Não é? Nenhuma. É no mínimo muito estranho que esse dinheiro, sem lastro, sem acompanhamento, sem fiscalização, esteja saindo dos cofres municipais, do seu bolso, contribuinte de Taboão da Serra. E outra coisa que eu me pergunto, esses valores deveriam ser repassados pela Secretaria da Administração, né, como parte das despesas da pasta, e não com um valor extra que você depois não tem uma fiscalização, né, de perto para saber de fato como esses valores foram gastos, porque, desculpa, Márcio, essa história de gasto em viagem, para mim, não cola. Bom, a gente está pasmo também, vou passar outros valores, outra situação. Um funcionário que já foi demitido, 2 meses depois ele recebe adiantamento de viagem. Eu deixei para comentar isso posteriormente. Isso aí é um outro absurdo. Não é? Um funcionário que já não faz mais parte da administração, ex-funcionário ainda recebendo um valor para ser gasto em viagens. Uma pessoa que não é mais funcionário foi demitido. Muito estranho. Isso aí é um crime. É um crime isso acontecer, né? Assim, sem nenhum tipo de... Alguém tem que parar isso. Nós já estamos em 1.700.000, né? E a gente, por exemplo, a Secretaria de Comunicação, por exemplo, Caio Francelino Santos, ele pegou 3 mil e, sei lá, foi lá para viagens e não sei o que fez, porque daqui a pouco a gente vai colocar o outro lado, e apresentou 3 mil. Não é só ele, não. Todas, 100% das despesas de adiantamento de viagens no valor de... Eles não retornaram nada. É impossível. O que eu vou te explicar? O que é adiantamento de viagem? Eu vou para Brasília. Ótimo, não tem problema. Vamos lá falar lá com o deputado. Ótimo, tá. Passagem deve ser R$ 294,62. Um almoço, R$ 24. Quer dizer, não é possível, né? Não é possível que todos gastam, né? Todos gastam exatamente ali aqueles valores. Isso dá indignação, deixa a gente perplexo, não é não, Anderson? E, Márcio, eu tenho a apuração de que na Secretaria de Comunicação, por exemplo, alguns funcionários que também eram os livre nomeados, eram e são, porque alguns funcionários foram transferidos, foram remanejados, saíram da pasta de comunicação e foram para outras secretarias. E aí começaram a surgir figuras novas na pasta. E uma delas, esse senhor, Caio, com esse Francelino Santos, com esse adiantamento muito suspeito. E aí eu volto ao caso do funcionário
que não está mais na administração. Como é que pode um cidadão receber dinheiro sem ser mais funcionário? Isso não existe. Alô, Ministério Público, Tribunal de Contas, aí ficam, nós vamos mandar, lógico, vamos mandar isso para eles lá. Mas eles se manifestaram, falaram alguma coisa? Ainda não, pediram 10 dias, a próxima foi aberta uma investigação no Ministério Público em Taboão da Serra por uma funcionária concursada, abriu uma investigação, foi no Ministério, fez uma denúncia, que ela tinha adiantamento do nome dela, mas ela não foi para lugar nenhum, não recebeu esse dinheiro e não foi para lugar nenhum. Ela foi ao Ministério Público, já foi aberta a investigação, mas agora a gente temos que aguardar. Então, o outro lado, nós procuramos o secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, Arnoldo Landiva, e perguntamos se ele podia informar aonde foi Caio Francelino dos Santos, ele é livre nomeado, onde foi, que trabalho ele foi realizar e por que as contas dele bateram certinho, né? Quais são e a prestação de contas dele até o momento. O secretário de Comunicação, Arnoldo Landiva, não nos retornou. No entanto, fica aberto o espaço aqui para ele, no caso da Secretaria de Comunicação dele, Caio, prestar as contas aqui e falar com a gente, né? A gente vai, tudo que a gente manda para a Prefeitura, eles não nos respondem, isso deixa um pouco mais, a gente desconfiado, porque eles não retornam. Gostaria que ele retornasse, que a gente ia apresentar para vocês. Mas a gente entrou em contato, até o momento ele não nos retornou, Adilson. Bom, tudo indica que tem dinheiro saindo indevidamente, no mínimo. Né? Nós somos responsáveis e não vamos fazer acusação sem ter um posicionamento da administração. Mas é muito suspeito que dinheiro saia da administração, saia dos cofres municipais sem justificativa devida. E o contribuinte tem que se perguntar: por que as ruas estão esburacadas? Por que a saúde não tem médico e não tem medicamentos nos postos? Por que a educação não entrega uniforme em dia? E tem outros problemas administrativos. Né? Então, todas essas dificuldades da administração que você passa se devem a uma má gestão administrativa e, pelo que a gente está vendo aqui, também problemas financeiros, de administração, de gestão financeira. Vamos então para o nosso próximo destaque com Adilson Oliveira. Faz 1 ano e 6 meses, exatamente hoje, dia 10 de novembro, que a Prefeitura encerrou uma sindicância sobre o desvio de vacinas contra a Covid-19. Né? Depois de uma repercussão forte, depois do Verbo Online divulgar esse caso, a Prefeitura resolveu abrir uma sindicância, uma apuração interna para ver o que aconteceu em relação a uma quantidade de vacinas. A denunciante, Maria de Carvalho, que era livre nomeada, trabalhava no posto da UBS Santo Onofre, onde ela trabalhava, e onde ocorreu o desvio de vacinas. Depois da denúncia da Maria, né, como eu disse, a Prefeitura abriu essa sindicância, e encerrou no dia 10 de maio de 2021. E até agora não deu uma satisfação para você, contribuinte, para você novamente que usa os serviços de saúde. Nós entrevistamos a Maria de Carvalho, a denunciante do caso, e agora você vai acompanhar uma entrevista que ela concedeu ao Verbo Online e ao Roda de Fogo. Você acompanha a partir de agora. A Prefeitura encerrou a sindicância no dia 11 de maio. Eu nem sabia. Mas não deu publicidade, não divulgou para a população, para a imprensa. Por que você acha que eles fizeram isso? Por que a Prefeitura, por que o governo fez isso? Eles não querem
atrapalhar o governo. Você acha que mais divulgação, tanto que eu fui ver a reportagem agora, eu fiquei indignada, eu falei, peraí, além de me exporem lá atrás, vão me expor em rede social agora? O governo Aprígio quis acobertar o desvio de vacinas? Pelo que eu entendi, sim. Porque eles estavam tentando me tirar, estão tentando até hoje me tirar de circulação. Por isso que eu tive que sair. Eu fui na prefeitura e falei assim, gente, eu tô saindo daqui, eu tenho que sair. Tô saindo praticamente fugida daqui. Eu tô fazendo tratamento psicológico porque eu tô com síndrome do pânico, eu tô com depressão, tô com crise de ansiedade. E vocês simplesmente não querem saber, vem falar que eu tô tumultuando porque eu fiz uma denúncia e vocês acham que eu tumultuei porque deu uma proporção muito grande? Sim, Maria, o prefeito Aprígio tem responsabilidade? No ponto que chegou, tem. No ponto que chegou a minha situação, ele tem responsabilidade. Porque era uma informação. Como que deixa vazar uma informação de denúncia colocando a vida de uma pessoa em risco? E ele sabendo quem foi, porque eu falei quem foi que denunciou. Quem foi que deixou vazar a informação? E essa pessoa ainda trabalha lá, do lado do gabinete dele. Quem é a pessoa? É o pastor que congrega da igreja do Alex Bodinho. Aí, ele que vazou a denúncia que você fez. Ele que vazou a denúncia que eu fiz. E o meu nome não poderia nem ter sido. Pra você ver que eles nem me preservaram, que a Márcia e essa Fernanda colocou meu nome em rede social. Eu já estava sendo perseguida, eu já tinha avisado pra eles. Eu fui pedir ajuda pra eles. Sim. Eu falei, gente, eu preciso ver o que vocês vão fazer comigo, porque eu vou morrer a qualquer momento aí. Você tá em Taboão hoje, Maria? Caso. Abafaram o caso e me colocaram na fogueira. Eu perdi praticamente 26 anos da minha vida dentro de Taboão. Eu trabalhei 10 anos em funerária aí, todo mundo me conhece. Eu fazia serviço social aí. O governo, na sua opinião, quis abafar o caso. Abafaram o caso. E que se lasque quem não anunciou, entendeu? Bom. Tem mensagens aqui, ó, que a Edna mandou pra mim. Maria, você vai fazer a denúncia, tudo, mas você tem que tomar cuidado que a política é podre. Você vai ter que sumir de Taboão. Você vai ter que dar um tempo de Taboão. Eu tenho mensagem dela mandando pra mim, falando isso. E tem um áudio meu falando, Edna, poxa, eu tô aqui na UBS, eu já entreguei, já provei pra eles, eu já entreguei provas pra eles que estão fazendo os desvios de vacina, que estão furando fila de vacina. Ninguém vai tomar uma atitude, não. Eu tenho áudios falando isso pra ela. Você viu aí a entrevista? A Dilson Oliveira, 1 ano. 1 ano e 6 meses. Mas... 1 ano e meio, transparência zero. Quando não há transparência, nos leva a crer que tem coisa aí por trás, não? Sobre um assunto grave, que é a pandemia, né, de Covid-19. Lembramos que no começo do ano passado, o município enfrentou uma situação caótica, de muitas mortes, inclusive na UPA, e veio a boa notícia das vacinas, né, para que as pessoas, para que os munícipes pudessem se proteger do coronavírus, e aí as vacinas sumiram da UBS em Santo Onofre, na região do Pirajussá. Eu chamo a atenção para 2 questões, Márcio. Primeiro, é que na apuração, antes, o coordenador de vigilância epidemiológica, Milton Parron, no depoimento à sindicância da prefeitura, disse que haviam sumido 232 doses da vacina. 232. Só que, posteriormente, 2 dias depois, o servidor que foi enviado para a UBS para substituir a diretora que foi denunciada pelo desvio das vacinas, disse que não era possível apontar até aquele momento quantas doses haviam sumido. Então, não se sabe ao certo quantas doses de vacina contra a Covid desapareceram da UBS Santo Onofre.
e a prefeitura, mesmo assim, 1 ano e 6 meses depois, não dá uma resposta para a sociedade itabonense. Não dá uma resposta para você que usa o serviço de saúde municipal. Outro aspecto, o secretário Mário de Freitas, secretário de governo, ao ser questionado pela Mariá, disse que na sindicância não apareceu depoimento, a fala da Mariá, falando que procurou a vereadora e primeira-dama Luzia Aprígio. Ou seja, tudo indica, de acordo até com o próprio secretário Mário de Freitas, que o nome da vereadora Luzia foi tirado, foi excluído do depoimento da Mariá. A Mariá disse: eu procurei a dona Luzia Aprígio, ainda em fevereiro, ela entrou na UBS, a Mariá entrou na UBS Santo Onofre em janeiro de 2021 e, diante de ter visto o desvio das vacinas, procurou Luzia Aprígio para levar a situação que estava acontecendo lá. E no depoimento, aí ela denunciou em 8 de abril, e no depoimento, na sindicância, ela citou que procura a Luzia, só que não consta no relatório final. Né? Então tudo leva a crer, Márcio e internautas, que excluíram o nome da Luzia para evitar que a vereadora e primeira-dama fosse acusada de prevaricação, porque não tomou nenhuma atitude. Então é um caso muito grave e até hoje, né, fazendo jus à forma de governo da atual administração, de falta de transparência, até hoje a Aprígio não deu uma resposta sobre esse caso grave do desvio de vacinas no município de Taboão da Serra. E o que eu vou aproveitar esse caso, o que tem sido recorrente, né? A transparência do governo Aprígio é zero. A transparência. Volto a repetir, nossas informações aqui, elas são colocadas ao governo, à Secretaria de Imprensa, de Comunicação, para que eles dêem o seu, né? E você vai estar ouvindo essa denúncia, já ouviu essa denúncia, houve apuração, tem casos curiosos, vamos dizer curiosos, a vereadora, a esposa do prefeito, é suprimida de um relatório que poderia acusar ela por prevaricação, some. Quer dizer, tudo isso a gente leva para a secretaria, dá para eles darem a posição deles, eles não dão, no entanto, aumenta a expectativa de que tem há intransparência no governo Aprígio. Aumenta a suspeita, né? Aumenta a suspeita. Tem gente dentro da administração que age ilicitamente sem nenhum tipo de freio. Sem nenhum tipo de freio. As pessoas que poderiam fiscalizar e impedir que essas irregularidades, essas ilegalidades acontecessem, pouco agem diante do núcleo central do governo de varrer para debaixo do tapete as denúncias de irregularidades na administração. E eu citei a Luzia Aprígio, que é vereadora, mas eu posso citar também os outros vereadores. Pode, claro. Né? Que também é dever deles fiscalizar e cobrar, chamar o secretário de saúde lá na Câmara e pedir explicações. Existem as reuniões, as audiências públicas da saúde, é para isso. Para isso também. Só o que acontece nas audiências? Primeiro, né, são em horários que a população não pode participar. Nós falamos isso no programa passado. Não são mais, né? O Ministério Público interferiu e agora terá que ser à noite. Muito bem. Menos mal. Ainda bem que, né, alguém está fazendo o governo Aprígio trabalhar de maneira transparente. Mas os vereadores deveriam também fiscalizar esse caso e não, né, fazer como se nada tivesse acontecendo. Então, uma postura de omissão, se não de conivência. Você falou que ia citar o nome dos vereadores. Além da Luzia, são mais 12 vereadores. São todos da base do governo Aprígio. Não é? Isso. E nenhum deles se manifestou publicamente sobre esse caso. Trataram com desleixo.
Fica aqui o convite à assessoria de imprensa da Câmara Municipal para se pronunciar sobre o assunto, tá? Fica aí o espaço aberto para a assessoria da comunicação da Câmara, espaço aberto para se manifestar. Se não se manifestar, a gente vai ficando na dúvida, é isso, Adilson? A população só tem motivos para desconfiar, colocar sob suspeição os vereadores que estão fazendo parte, integrando o governo Aprígio. No entanto, agora nós vamos para o próximo destaque de Davi da Silva, apesar que ele não está aqui hoje com a gente, presencialmente, mas ele mandou a pauta dele hoje, que é uma questão curiosa, Outra questão curiosa. Outra questão curiosa, agora curiosidade aqui que não vai faltar. Uma diretora de escola, uma diretora de escola, ela fez uma ação entre amigos e deu sua conta particular para arrecadação de fundos. Veja aí na destaque de Davi da Silva. Olá, amigas e amigos do Roda de Fogo. A Escola Municipal Infantil Aninha, que fica no Jardim Novo Record, também conhecido como Jardim Record Gleba C, em Taboão da Serra, está fazendo uma rifa que tem uma fritadeira elétrica, a popular Air Fryer, no primeiro prêmio e uma panela elétrica para cozinhar arroz no segundo prêmio. Você pode ver aí na imagem que cada bilhete custa R$20 e o valor tem que ser depositado em uma conta que tem a chave Pix no número do telefone da diretora da escola. Aí você faz o depósito da rifa e tem de mandar pelo próprio WhatsApp da diretora o comprovante de pagamento. O sorteio vai acontecer em dezembro. O que as pessoas têm perguntado para a reportagem é por que uma rifa feita em nome de uma escola da prefeitura, o dinheiro de quem vai concorrer à rifa tem que ser depositado na conta particular da diretora e não numa conta tipo Associação Pais e Mestres da escola. Ela tem lá, eu entrei no cadastro lá no Ministério da Fazenda. A Associação de Pais e Mestres está em atividade desde 17 de dezembro de 2015. O CNPJ está regular, é o CNPJ 24-542-833/0001-42. Essa APM, a Associação de Pais e Mestres, também tem um número de WhatsApp oficial, né? E fica aí essa pergunta: por que, se a rifa é para um órgão público da prefeitura, por que o dinheiro da rifa tem que ir para uma conta particular e não também para uma conta pública? Fica aí a pergunta para a diretora da escola responder. Essa escola, eu também eu recolhi na internet uma foto da fachada dessa escola, que foi inaugurada no dia 25 de julho de 2015, e em março desse ano, março de 2022, o pessoal do Google Maps passou aí na frente da localidade e você vê aí centenas e centenas de sacos de lixo, a calçada totalmente tomada pelo mato. É uma escola que trabalha exclusivamente com bebês. Ela atende cerca de 270 crianças do 0 aos 5 anos de idade. Vai desde o berçário até, tem período integral, criança do Jardim 1, o meio período, criança do Jardim 2. E quem acompanha o Roda de Fogo sabe que nós sempre mandamos pedidos de informação para a Prefeitura de Taboão da Serra e nunca somos atendidos. Então fica aqui o registro para que a gestão Aprígio dê os esclarecimentos sobre essa rifa. Eu particularmente não tenho nenhum tipo de suspeita com relação à diretora da escola. É uma funcionária já com certo tempo de casa, ela já é funcionária efetiva por concurso desde 2015, né? Conheço também essa pessoa antes mesmo dela entrar na prefeitura, mas tem que explicar. A diretora da escola é a Priscila Deise Domingos Landiva, que quem conhece a administração já deve ter deduzido aí pelo sobrenome, né? Ela é a esposa do secretário de comunicação, então fica aí
o direito de resposta garantido. Quando a gente manda por WhatsApp ou por e-mail, não somos atendidos. Então, que a direção da escola, a Secretaria da Educação e a Secretaria de Comunicação esclareça aí a questão dessa rifa na escola Aninha. Até a próxima semana. Ok, você viu aí então, Adilson, a Priscila Dave Landiva, que é esposa do secretário de Comunicação Arnoldo Landiva. Ela é concursada já, conforme o Davi falou, desde 2015, fez essa ação e o Davi da Silva acabou de colocar para vocês. Adilson Oliveira, não é assim que se faz, né? No mínimo uma irresponsabilidade, uma falta de tino administrativo. Não é? Nós não estamos colocando em suspeita a idoneidade da senhora Priscila Deise Domingos Landiva, mas ela não deve colocar, um contato como chave de Pix o próprio telefone particular. Não é? Isso não se deve fazer. Isso fere até a questão da impessoalidade. Não é? É um dos requisitos que devem ser observados para quem faz parte da administração pública. Que a verba, se ela quer ajudar a escola, deveria ser na Associação de Pais e Mestres, né? Então a verba, a gente não está colocando a idoneidade da diretora da escola, ela está cometendo um ato administrativo fora dos padrões, né? Eu espero que ela corrija. Você viu aí o folder que ela está aí divulgando, espero que ela corrija, porque não pode se colocar no seu particular uma coisa que você está fazendo para envolver o dono da escola, né? Fica como uma curiosidade, né? Um alerta. O próprio Davi, na apuração dele, ele entrou como se fosse fazer uma doação. Como foi confirmado. Né? E consta, na hora que ele digita o número de telefone que aparece, a chave Pix, que aparece no material de divulgação da EMI Aninha, aparece o nome de Priscila Deise Domingos Landiva. Não é? Então, como é que se comprova que os valores que foram eventualmente doados, arrecadados, né, são aqueles que constam na conta, né? O que entrou realmente foi aquilo que foi doado, né? De novo, não estamos colocando em dúvida, né? Não estamos questionando se a pessoa é honesta ou não. Ato administrativo dela. Né? Mas, do ponto de vista, né, até da apuração, do levantamento dos valores arrecadados, deveria ter entrado, como você mesmo disse, numa conta da Associação de Pais e Mestres. Se é para a escola. Que está ativa. Não há porquê não ter usado um meio regular para essa arrecadação de fundos para a escola. Ok, então? Outro lado, a gente procurou, mandou todo esse material enviado aí do Davi da Silva para o secretário de Comunicação, marido da diretora de escola, secretário Arnoldo Landiva. Nós mandamos para que ele se posicionasse em relação à prefeitura, né? Até agora nós não obtivemos resposta. Fica aberto aqui o espaço para qualquer momento ele, se quiser se manifestar. Está aberto o espaço aqui para o secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal. Vamos para os nossos... Mas peraí, Márcio, quer dizer, então, que o secretário, com todo respeito, não serve nem para defender a mulher dele. Olha, a gente está aqui porque o que a gente conta para você é o que os outros jornais não te falam real. Não, então eu vou deixar bem claro. Né? A mulher do secretário de Comunicação, né, está numa situação, no mínimo, né, questionável, e o próprio marido, o secretário, não se manifesta, ele que tem esse dever até, né, vamos dizer assim, institucional, de dar uma resposta à imprensa. A imprensa fala assim, existe, é legal, ela pode fazer uma ação entre amigos para a escola, é legal que dê a conta dela particular, é legal, não existe nenhuma regularidade. Ele tinha que nos responder, tá certo? Nos fala, mostra que a nossa curiosidade, ela não faz sentido, ou qualquer coisa está errado,
né? Mas ele não sabe, eu queria evitar isso, mas você falou, nem minha esposa ele defende, sabe? Eu não estou dizendo que ela está errada, cometeu um ato administrativo fora dos padrões. Defenda-se, Prefeitura Municipal, Secretaria de Comunicação, defenda-se. Nosso maior prazer é que vocês tragam o lado de vocês. E para os nossos internautas agora, o que nos deixa mais curiosos, mais indignados, mais alguma coisa, é que eles não se manifestam e a gente não pode fazer nada. A gente tem feito a nossa parte, né, Adilson? E como o Davi também ressaltou, também é uma oportunidade para a Secretaria de Manutenção fazer uma limpeza nos arredores dessa escola. É uma escola para crianças, para bebês, né? E segundo aparece na imagem que nós obtivemos da unidade escolar, exato, está repleta de lixo, né? Então é uma situação degradante que não pode ser tolerada quando se atende os seus filhos de você, morador de Taboão da Serra. Então fica de novo lixo para tudo quanto é nossa, uma coisa terrível, em frente à escola, o muro da escola. E até agora, nós estamos gravando, hoje, no dia 10, não houve providências. Pode ser que assim que o programa for ar, eles tomam as providências. Então, mais uma vez, repito, fica aberto aqui ao secretário de Comunicação, defender sua esposa, a secretaria, faça o seu trabalho que não tem sido feito. Não tem sido feito. Para explicar por que o funcionário dele gastou 3 mil, para onde foi, está aberto. E a esposa dele, que cometeu essa dúvida num ato administrativo, esse deslize administrativo, vale com a gente. Então, vamos aos destaques finais, Adilson. Meu destaque final, Márcio Cancian, é que como eu vou chamar, uma líder comunitária, uma liderança política de Taboão da Serra, Elizabeth Dias, terá de se retratar com o secretário adjunto de Planejamento, Tenente Dacal, por ordem da Justiça. No ano passado, após o verbo publicar que Dacal havia saído da Secretaria de Segurança e ido para o Planejamento, a senhora Elizabeth fez uma acusação grave contra o Dacal, dizendo que ele cometeu crime, que teria praticado roubo dentro da então Secretaria de Segurança, né, de acordo, segundo ela, com o então secretário Rodrigo Falcão. Dacal foi à Justiça, processou Elizabeth e, depois de uma audiência de conciliação, o Dacal havia pedido indenização por danos morais contra Elizabeth Dias, né? Mas, no fim, ele concordou que a Elizabeth apenas se retrate, inclusive no verbo online, onde ela fez essa acusação leviana de roubo contra Dacal. Então, ela tem um prazo de cerca de 2 semanas para fazer essa retratação. Márcio, é aquela coisa, quando a pessoa se apresenta se coloca para bajular alguém, mesmo assim tem que ter responsabilidade. Não pode ir acusando sem ter prova. Só pelo que o aliado dela, né, levantou de maneira leviana para atacar um desafeto. Isso não se faz. Na ânsia, né? Aqueles que faltam a competência e entra aquela, entre aspas, a bajulação, acaba cometendo esses erros gravíssimos e só a justiça pode corrigir isso, né, Adilson? Com certeza, que a justiça está sendo feita. E rapidinho, meu destaque final hoje, eu vou falar uma coisa para vocês, que um munícipe pediu audiência com o governo Aprígio, com o prefeito Aprígio. Ele foi lá, munido de documentos, e colocou as mazelas do governo Aprígio à frente dele, hein? Colocou as mazelas, muitas coisas erradas, inclusive adiantamento de viagens, um monte de coisa lá, que funcionários com 3 salários. Ele foi lá e
nossa, jogou na mesa do prefeito, tá certo? O prefeito apertou um botãozinho, chegou o secretário de administração Wagner Júnior, né? Wagner Stein Júnior, e ele continuou mostrando as irregularidades, segundo ele, hein? Segundo esse munícipe, mostrou as irregularidades. Depois, apavoradamente, chegou o secretário de governo Mário de Freitas, com um advogado, chegou lá e ele continuou mostrando, segundo ele, as irregularidades praticadas no governo Aprígio. Então, uma reunião foi muito tensa, ela foi gravada, o áudio, tá certo? E o Aprígio ficou numa situação, eu não digo a situação que ele ficou, porque o que ele me contou, constrangimento total, né? Então, essa semana, esse munícipe, eu estou contando para vocês que foi uma coragem, né? O munícipe pediu a audiência com a Dona Luzia, como é que ele conseguiu? Foi na Dona Luzia, eu preciso falar com a Aprígio, apresentar alguma coisa, a Dona Luzia ligou, marcou lá segunda-feira, essa reunião foi segunda-feira agora com a Aprígio. Eu estou destacando isso por causa da coragem desse munícipe. Uma coragem cidadã. Coragem cidadã. E parece, Márcio, parece que eu também tive a informação que o Aprígio ficou meio atônito, ficou meio consternado com tantas irregularidades apontadas que deu um jeito de sair da reunião. Mais um detalhe foi assim, não, mas isso aí não aconteceu. Ele estava munido de documentos, ele estava munido com toda a folha de pagamento, com um laptop, com uma pasta, com tudo, e cada vez que eles falavam não, ele apresentava, o negócio foi muito constrangedor, e falando para você, no final deram um jeitinho ali de encerrar a reunião, que o Aprígio tinha que atender com outras pessoas, foi aquela coisa, o munícipe saiu, mas apresentou ali todas as irregularidades. Parabéns a esse munícipe, eu não vou dar o nome agora, né? Mas preservar até. Para preservar, a gente quer destacar. está gravado, né? Tá, ele foi, e qualquer problema que a gente tiver, a gente apresenta depois, sem problema nenhum. Parabéns a esse munícipe, parabéns mesmo por ter ido lá e mostrado as mazelas. Aí a população pode perguntar, Márcio, mas como acontece de o munícipe ter que ir até o prefeito para colocar essas irregularidades, essas situações graves? Respondo rapidinho para você. Ele foi até o secretário de administração Wagner Stein Júnior, ele não atendeu. Ele foi até o secretário Mário de Freitas, secretário de governo, ele não atendeu. No entanto, ele insistiu, foi na Câmara, a Dona Luzia, olha, Dona Luzia, eu quero falar com o prefeito. A Dona Luzia falou, pois não, marcou lá com ele nessa segunda-feira agora, e ele foi lá e derrubou tudo lá em frente ao prefeito, porque os dois secretários considerados, né, o braço direito do Aprígio, o que eles fizeram? Levaram para uma consequência muito pior. Se o Aprígio sabia, eu não estou acusando que ele sabia, tudo bem, ele vai ter que tomar, ele não vai fazer nada. Se ele não sabia, ele passou a ficar sabendo. Eu não estou acusando que ele sabia ou não sabia. Mas, de qualquer forma, o prefeito Aprígio tem que passar a deixar o gabinete e procurar saber o que está acontecendo na cidade, Márcio. Pelo jeito, internauta. não porque, tem. Aprígio, estão querendo te derrubar o seu governo. Né? Porque os próprios secretários mais próximos não trazem os problemas que a cidade está enfrentando e graves. Gravíssimo, a gente volta um pouco no assunto anterior. Bajulação política é a que leva ao caos. Quando não se tem competência, se apela para a bajulação, para o puxa-saquismo, onde o caos se estabelece. Não é por acaso que a denunciante do desvio das vacinas diz que Aprígio é um prefeito de um mandato só. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Davi da Silva não participou com a gente virtualmente. Muito obrigado a todos vocês aqui. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até a semana que vem. Um grande abraço. Obrigado pela audiência.